Salve Nação Correria, como vocês estão? Como você está? Eu confesso que hoje estou naquele dia meio borocochô, sabe aquele dia que você fica meio borocochô? Essa é a sensação. E aí tava pensando sobre as minhas emoções, porque que começa às vezes no começo da semana eu tava tão bem, mas no final da semana eu tô ficando borocochô. Enfim, me debrucei ali para entender um pouquinho das minhas emoções. E aí, falei, gente, esse é o ponto, né? A gente conversar sobre as nossas emoções e entender que temos emoções positivas, negativas, né? E dentro desse universo que a gente se propõe a falar, aqui da inteligência emocional, no momento que o mundo parece só falar de inteligência artificial, a gente quer desbravar um mundão aí no barquinho da inteligência emocional. E o vídeo de hoje, né, eu quero falar um pouco sobre sonhar, porque sonhar envolve você se permitir ter emoções, e às vezes emoções ruins, frustradas, né? Se você ainda não me conhece, sou a Monize, junto com a Mayara nós criamos a Nação Correria, um projeto para mostrar, né, essencialmente para quem veio de escola pública, ou seja, 80% do Brasil, as pessoas que se formam em escola pública, como muito do que a gente vive ali, naquele ambiente que falta tanta coisa, a educação pública é tão ruim, mas justamente nessas brechas, nessas veias, nesses jardins improváveis, brota muita inteligência emocional, que hoje é um grande ativo valioso. As empresas olham muito isso na área da contratação. O mercado chama isso de soft skill, né? Que é a habilidade social que você tem, as nossas emoções. E nós viemos de escola pública, eu e a Mayara viemos de escola pública, alcançamos cargos de liderança. E muito, né, muito do porquê a gente conseguiu foi porque a gente conseguiu se guiar pela inteligência emocional. E aqui no YouTube a gente sempre fala um pouquinho disso de diversas formas. E hoje eu quero falar através do sonho, né? Da questão não do sonho que a gente sonha de noite, mas do sonho, o que a gente almeja para nossa vida, quais são as vontades que a gente tem e como isso envolve emoções, né? E aí eu quero começar de um podcast super recente, semana passada, eu acho, no dia que estou gravando esse vídeo, que a Juliette deu pro Flow, né? E aí o Igor começou ali com aquela resenha boa que ele bem sabe fazer e tal. E antes de entrar em assunto e tal, acho que ele falou: Ah, eu vi um vídeo recente que você foi pra Disney, você ficou emocionada, era seu sonho conhecer. Ela não. Eu chorei justamente por entender ali que eu não tinha sonhos. Eu tive uma vida tão difícil que o meu sonho, assim, não tinha sonhos, assim, não que ela não tinha sonhos, né? A fala dela foi essa, eu não tinha sonhos. Às vezes ela falou, não tinha sonhos de crianças, eu não tinha sonhos puros, eu não tinha sonhos que não estavam relacionados a eu conseguir sobreviver nesse mundão, a eu ganhar um dinheiro mínimo. Ela falou assim, meu sonho era ter um bom emprego, meu sonho era ganhar um dinheiro. E não que isso não seja digno, não seja importante a gente ter isso, mas a gente ter pequenos sonhos conectados às nossas emoções, não todos os nossos sonhos relacionados a ganhar dinheiro, sabe? E essa pequena fala dela me tocou muito. Primeiro porque eu fui essa criança também que, né, desde muito cedo comecei a entender a realidade ali da minha família, de perder as coisas, de não ter dinheiro, de ter dinheiro um dia, mas não ter no outro, sabe? Uma inconstância muito grande. E eu lembro que no meu aniversário de 10 anos, a minha madrinha, que tinha uma condição financeira legal, me deu uma viagem para Disney. Maravilhoso, né? E eu não quis ir, simplesmente não quis ir, porque com 10 anos eu entendia que seria não uma ofensa, né? Mas eu entendi que eu não merecia aquilo. Com 10 anos eu entendi que eu não merecia aquilo se o restante da minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe não pudessem ir também. E aí eu não fui para essa viagem. Muito louco, né? Como uma criança de 10 anos acha que não merece isso. Isso orienta muito da minha. De como eu fui crescendo sem sonho, sabe? O sonho era. Comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, e aí e conquistando as coisas ali mínimas, fico até um pouco emocionada de lembrar disso, sabe? De como a gente que vem de classes muito periféricas, nossos sonhos são muito relacionados a dinheiro, né? Claro que grande parte dos sonhos, mesmo que não seja relacionado a dinheiro, a gente precisa dele.
Mas eu acho que a importância da gente sonhar em qualquer fase da vida, criança, então, tirar dessa criança a ilusão, o sonho, sabe? Eu acho muito ruim. E a condição financeira do nosso país nos tira. E quando a gente e aí resgatando, né, para a vida adulta, o quanto a gente sonha, o quanto eu sonho, o quanto você sonha, né? Porque é dentro dos sonhos que nascem as emoções. E às vezes, né, como eu falei, às vezes a gente vai ficar muito feliz por alcançar um sonho, às vezes a gente vai demorar muito para alcançar esse sonho e vai viver várias emoções até conquistar o sonho, mas é a partir do sonho, o sonho é carregado de emoções. E a gente fala aqui de inteligência emocional, talvez se esse assunto não te toque em nada da inteligência emocional, é porque você não esteja vivendo muitas emoções, não esteja se permitindo ouvir, se conectar com as suas emoções, né? Então, um bom caminho para isso, e esse vídeo vai ser bem curto, é você conseguir sonhar. Então, crie sonhos, invente sonhos, busque sonhos, sabe? É, eventualmente, alguns você não vai conseguir realizar, mas eu acho que é a partir dos sonhos que a gente consegue desenvolver emoções ali dentro. Qual é a outra forma da gente viver um combo de diversas emoções? A gente vai ser só condicionado ao que o mundo nos faz e aí a gente reage. A gente vai ser só reativa, as nossas emoções vão ser só reativas. Ah, eu fui trabalhar, tive esse conflito no trabalho e aí geraram emoções. Mas quais são as emoções que a gente cria, que a gente permite viver, ter vazão? Vá fazer um esporte, ou um esporte que seja um esporte que aí você descobre que você quer competir de alguma forma naquele esporte, ou você só quer entender mais como o seu corpo funciona ali no ambiente que você nunca tinha se posto, ou uma viagem, um lugar totalmente paradisíaco, distante, a Disney, se fazer sentido para você, construir uma família, não viver de forma livre, totalmente desapegado do mundo, qualquer que seja o seu sonho. Tenha sonho, se permita sonhar. Se permita sonhar, porque a partir deste sonho, você vai conhecer mais emoções, sabe? Você vai criar suas emoções, se encontrar com as suas emoções mais genuínas. Você não vai só ficar reativo, né? O mundo a gente tende a ser muito reativo, então a gente tende a esconder, a fugir das nossas emoções, ainda mais com rede social, dopamina, e a gente está triste, a gente pega e olha a rede social para se distrair, né? E aí isso é um silenciar das nossas emoções. A gente se conecta, se indigna com a vida de outro, com a emoção de outro, com a fala de outro. Mas o que é nosso, né? Então, assim, sonhar e saber silenciar é o encontro com as emoções. E nesse momento de tanta inteligência artificial, eu acho que, assim, de todas as tecnologias até aqui, a inteligência artificial é a que vai entrar mais rápido na nossa vida, que vai ser mais transformador que outras, eu acho que não, porque essa coisa de rede social, né, internet mudou muito a nossa experiência humana aqui na Terra. Mas foi um processo, né? Assim, até você ter internet. Eu comecei na época de internet de escada e tal. Então a internet foi indo aos poucos. Hoje ela já é bem presente, mas a inteligência artificial vai entrar com muita força. E mais do que nunca, a gente vai precisar se conectar com as nossas emoções, senão tudo vai ser ativo, vai ser um plugin que vão colocar no nosso cérebro, como que a gente age aquilo, sabe? Eu acho que a gente, para passar por esse mundão, de forma inteligente, digna, humana, feliz, viver cada dia com a sensação de que valeu a pena, embora tenha dias que a gente só queira chorar e voltar a ser um bebê no colo da mãe, sabe? Mas é isso, essa mensagem de hoje. Se você não tem se conectado com o que a gente fala aqui, ou com o que tanta gente fala da inteligência emocional, pensa o quanto você está ouvindo, o quanto você está nutrindo as suas emoções, ou você está sendo apenas reativo. Pense nisso, sonhe, permita-se silenciar, permita-se sentir. E quando você se encontrar, ver, nossa, tem um monte de emoção aqui, já entendi, tem um monte de emoção, o que eu faço com ela? Aí você pode se conectar com outros programas que a gente tem aqui, mais intensivos, para moldar.
essa inteligência emocional que você já tem emoções, somos, né, o que nos difere como espécie é justamente sentir. E aí, quando você tiver isso mais claro, tem muitos links aqui de Nação Correria que você vai achar alguns programas para ajudar você a despertar, a moldar a sua inteligência emocional e viver uma vida mais emocionada, mais sonhada, mais alegre, mais conectada e menos somente reativa. Esse é o vídeo de hoje. Se fez sentido para você, deixa um comentário aqui, compartilha comigo, com a gente aqui, qual o seu maior sonho. O meu maior sonho hoje é sair de São Paulo, ter uma casinha no campo, para eu ver fim de tardes com mais tempo, para eu olhar mais para o céu do que de dentro de um apartamento. Esse é o meu grande sonho hoje. Talvez tenha outros, quero ter outros aí ao longo da vida, mas esse é o meu grande. Me conta o seu? Vamos conectar um pouquinho através dos sonhos. Um beijo e até a próxima.